Senhor nosso Deus, Pai Celestial, que palavra linda, que palavra gloriosa, que segurança, que conforto, que alívio. Dizer que o Deus que criou este imenso universo é o nosso Pai. E para o Senhor, filhos não têm idade. Filhos para o Senhor são filhos em todo tempo. Ah, Pai, até aquele que a Tua palavra apresenta como pródigo, foi recebido pelo Senhor com festa. Sabemos que aquele pai do filho pródigo representa o Senhor e o Teu amor. Nosso Deus, que o Teu Espírito Santo possa operar na vida, no coração e na vida de cada um. Já sabemos que a fé é pelo ouvir. Por isso estamos aqui prontos para Te ouvir, Pai. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Fale conosco, Senhor. O Senhor enxuga as lágrimas, fortalece o fraco, levanta o caído. O Senhor restaura verdadeiramente e renova. Com todos os acontecimentos, Pai, grande parte dos países, Pai, está em catástrofe, sofrimentos. Como vimos agora, meu Pai, ontem, Senhor, um tornado tão tenebroso nos Estados Unidos. Como se viu, meu Pai, está se vendo, estamos vendo as guerras no Oriente Médio. Como se viu, está se vendo, Pai, as ondas, os terremotos, as tsunamis, fomes, pestes, todos os acontecimentos dos quais Jesus falou que precederiam a sua volta, estão em atividade intensa. E o Senhor continua sendo o abrigo, o esconderijo. O Senhor continua sendo o Pai amoroso e provedor daqueles que se aproximam do Senhor, que Te buscam, sobretudo daqueles que habitam no Teu esconderijo. Nosso Deus, Pai, muito obrigada. Muita gente, Pai, não se agrada de ouvir estas coisas, mas foi o Senhor quem as falou. É o Senhor que as diz e nós precisamos estar atentos, sim. Sabemos, Pai, que o Senhor vai enviar Jesus para buscar a igreja. E isso será quando ninguém vai estar esperando. O Senhor disse isso. Pai, o Teu amor é imensurável. Que o Teu poder seja derramado hoje. Que o Senhor encontre corações preparados. Pai, que o Senhor encontre. É o nosso pedido. E Jesus, desde agora, mais uma vez, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado, pela cruz, pela salvação eterna. Jesus, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, irmãos, o justo e a fé. O justo e a fé. Abraão foi considerado justo por Deus, ele foi justificado porque ele creu. Quero só rever algumas partes para nós avançarmos nesse entendimento, que vai te ajudar em tudo, e o mais importante, né? Te dá vitórias nesta terra e te garante a vida eterna. Pensa se isso não é tremendo. Então, atenção. Vai comigo lá em Gênesis capítulo 15. Nós vamos só rever essas partes para avançarmos nas outras. Em Gênesis capítulo de número 15, versículos de 4 a 6. Só revendo essa parte rapidamente para a gente avançar. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 4. Vai comigo. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar.
E disse-lhe: assim será a tua semente. 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto. Olha o que Deus considera justiça no ser humano. Tremendo, né? Ou seja, a palavra de Deus falou a Abraão e ele creu. Então diga comigo: Deus falou com Abraão e ele creu. Irmãos, esse crer foi perfeito. Esse crer foi firme. Não foi um crer temporário. Abraão não creu por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses. Não. Lembram que quando Deus o chamou, no capítulo 12, está aí pertinho, mas vamos lá. Lembra que quando Deus chamou Abraão e mandou que ele saísse da terra da parentela, ele tinha 75 anos? Lembra que ele foi pai aos 100 anos? Então, a primeira promessa Deus fez quando ele tinha 75. Deus disse que o abençoaria, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Então, Deus fez a promessa. Ele tinha 75 anos. Quando ele estava com 99 anos, agora vai aqui no 17, capítulo 17. Então, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então vamos lá, 75, 99, 24 anos, até aqui. Mas, agora vai no 18, está tudo pertinho. Vira a página aí, capítulo 18, versículo 10. Versículo 10. Quem lê comigo? E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara atrás da porta da tenda, e estava atrás dele. Dá uma paradinha. O tempo da vida. Os nossos anos são contados o quê? De ano em ano. Todo ano você faz aniversário. Glória a Deus. Se Jesus não voltar logo, prosperidade de anos para você, multiplicação de anos. Que Deus te dê longevidade, é o desejo e a minha palavra profética aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos, tá bom? Então se passaram 24, Deus voltou a falar com Abraão, faltando um ano, para confirmar a bênção. Abraão creu em 24 anos, agora 25. Porque quando Isaac nasce, Abraão está com 100. Então, 25 anos Abraão esperou aquela promessa. Jesus já veio, já foi à cruz, já fez o resgate, já derramou o seu sangue, lavou os pecados e lava. Jesus já tomou na sua carne as nossas maldições, as nossas doenças. Ele já tomou tudo, ele fez a obra. Porém, todo cristão deve aguardar a volta de Jesus, batalhando aqui na terra, honrando o seu nome, vencendo as adversidades, impedindo Satanás de agir na sua vida. Então, literalmente em atividades espirituais, aguardando a promessa de Deus. Glória a Deus. Amém? Você diz amém para isso? Abraão esperou 25 anos. Será que nesses primeiros 24 anos, dos quais nós vimos até agora, no capítulo 17, será que ele não foi tentado a desistir? Ele não aceitou nenhum fiasco de pensamento disso. Por quê? Porque a palavra diz que ele se fortificava, ele se fortalecia, ou seja, ele fortalecia a sua fé, dando glória a Deus. Por que ele dava glória a Deus se ele estava esperando a promessa, pela certeza que ele tinha? Ele não podia dar glória a Deus com falsidade. Ele estava glorificando a Deus,
Por quê? Porque ele era herdeiro da promessa de Deus. Ele tinha promessas. Então ele tinha certeza absoluta que Deus iria cumprir. E ele espera dando glória a Deus. Olha o segredo aí. Porque a palavra apresenta que o comportamento dele é que o levava a esse fortalecimento. Às vezes pessoas chegam para nós e dizem assim: pastor, eu estou esperando minha bênção. Como é que você está esperando, irmã? Ai, pastor, está demorando tanto. Às vezes é uma mulher estéril que deseja um filho. É o caso de Abraão. Às vezes é uma pessoa que ainda não entendeu bem a questão do poder para abrir portas. Estou esperando minha porta de emprego, mas nunca que se abre. Se eu te mostrar na Bíblia que Jesus já abriu para você, você vai entender que a falha está em você, não está em Jesus. Porque a palavra diz: eu pus uma porta aberta diante de ti. Depende de quem recebe e quem aceita. A palavra diz que Jesus tem a chave. A palavra diz que Jesus entregou as chaves à igreja. Se a pessoa não crê, como é que Deus vai fazer? A pessoa ora. Senhor, Senhor, o Senhor é tão bom. Ora totalmente fora da palavra. Não faz uma oração específica, não faz uma oração diálogo, não faz uma oração com entendimento, e aí fica no vazio e fica cheio de incertezas. Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é bonzinho, por que o Senhor não me dá bênção? O Senhor é bonzinho. Deus não vai abençoar porque Ele é bonzinho. Ele vai abençoar se você tiver a promessa dEle no teu coração e não duvidar dEle. Se você mostrar para Ele que a tua fé é real e não é uma fé mental. Olha quanto entendimento tem aqui, em tudo isso que nós estamos contemplando. Então, vai comigo, observa. Então, Abraão esperou quantos anos? 25. Olha bem. Agora, vai em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Começa no versículo 22, o título diz: Jesus anda por cima do mar. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Quanto tempo durou a fé de Abraão até receber a bênção? 25 anos. Quanto tempo durou a fé do Pedro? Eu acredito que não levou 1 minuto. Eu acredito que não levou 1 minuto. Bastou que um vento desse uma agitada nas águas,
para o Pedro entrar em desespero e gritar: Senhor, salva-me! Mesmo estando diante de Jesus. Enquanto você trabalha uma bênção em oração, alimenta sua fé na palavra, o diabo está planejando como é que ele vai conseguir roubar a tua fé. Porque se ele roubar a tua fé, ele rouba a tua bênção. Ou melhor, ele impede a tua bênção de chegar. Você quer um exemplo disso? Está tomando posse de uma cura e os sintomas atacaram mais forte? Teve medo, começou a ir para o fundo. Está lutando pela salvação da família, mas a fé está muito oscilante. Os ventos estão soprando constantemente. Então, ora a fé sobe um pouquinho, daqui a pouco ela desce, cai. Torna a subir um pouquinho, daqui a pouco cai. Cai mais do que caiu anteriormente. Quando é que a bênção vai chegar? Nunca. Ai, pastora, irmãos, vamos seguir as leis espirituais. Vamos respeitar as leis espirituais. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos entender o que é a verdadeira fé que funciona. Fala-se muito de fé, irmãos. Todo pecador fala de fé. Se você perguntar a qualquer pessoa se ela tem fé, caramba, se você disser que a fé só vem por ouvir as Escrituras, a Bíblia, ela vai querer até te bater, as pessoas do mundão. Eu não sou crente, mas eu tenho toda a fé, eu tenho até mais fé do que você. Fé. Fala-se muito de fé. A questão é o bom entendimento sobre a fé. Irmãos, a fé é necessária para as coisas que não se têm. A fé é necessária para as coisas que são difíceis. A fé é necessária para reverter quadros apavorantes. A fé é necessária para os impossíveis. Porque só Deus trabalha nos impossíveis. O que a ciência diz, não dá. Você vê na Bíblia que Deus diz que dá. Tudo é possível àquele que crê. Você vê no natural pessoas que vivem numa derrota e que abrem a boca para dizer: essa é a minha vida, é meu karma, essa é a minha vida, é minha sina. Porque não abrem o coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus levanta do lixo, do monturo, mas não presta atenção. Observa comigo, tá? O Pedro vê que ele agiu espiritualmente no início. Você vê uma coisa interessante, atenção para isso. É um dos segredos lindos de Jesus. É quando Pedro vê Jesus andando em cima das águas, e ele pensa: poxa, Jesus está aí, é um homem. Se ele pode, eu acho que eu também vou poder. Então, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Vê que ele não diz assim: Senhor, eu posso ir. Ele não diz isso. Ele não diz: Senhor, eu devo ir. Ele não diz isso. Ele não fez essas perguntas inseguras. Ele fala reconhecendo a soberania de Jesus. Atenta para isso. Porque ele diz assim: se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, uma ordem tua vai ser cumprida. No início ele crê que o poder celestial da palavra vai segurá-lo. Observa comigo, vai. Voltando aqui, Mateus 14. Ele diz assim, versículo 28. Isso, vamos lá. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tá vendo? Manda-me. Ou seja, atenção, irmãos. Qual foi o primeiro princípio de Abraão que nós observamos semana passada? Obediência. Pedro sabia que Jesus, ele já tinha no coração que uma ordem de Jesus era espiritual, que teria de ser cumprida, e que a obediência dava a bênção.
Vê se não, observa comigo. Ele diz assim: se és tu, manda-me ter contigo, ou seja, me dá uma ordem, a tua palavra vai me segurar. Eu estou obedecendo. Ou seja, a tua palavra é viva, ela vai trabalhar. Então diga: a palavra de Deus trabalha. A palavra de Deus é viva e eficaz. Para segurar uma bênção, receber um milagre, Deus vai lá no coração para sondar se essa palavra está firme. Vocês lembram que Deus diz que a palavra tem que ser misturada com a fé? Vocês lembram do salmista que diz: o meu coração ferve com palavras boas? Tudo trabalha dentro para depois se cumprir aqui fora. Então Deus sonda o coração. Aí o Pedro sabe que a obediência traz a bênção. Então ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, eu vou obedecer, eu estou na bênção. Se eu vou obedecer, eu estou na tua responsabilidade. Só que o diabo sabe que o medo quebra literalmente a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo vai, quando vê o Pedro andando em cima das águas, o diabo vai e assopra o vento forte, justamente para agitar, criando circunstâncias naturais, ou seja, tá vendo? Não tem jeito mesmo, ou seja, quem é que vai andar em cima das águas? O vento só soprou porque o diabo queria roubar a fé do Pedro. Para quê? Para o Pedro não conseguir o quê? O impossível. Observa comigo. Aí, versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Agora vai comigo em Lucas 8. Vai comigo em Lucas 8. Versículo 23. Lucas capítulo 8, versículo 23. Vai comigo. Vamos juntos? E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles... Então, pessoal, um lago é de águas tranquilas, lago. Mas não veio um vento forte no lago? Sim ou não? Um vento o quê? Forte. E sobrevindo, olha só, e sobreveio uma tempestade de vento. Uma tempestade, então não era um vento qualquer, era um vento violento. E o que aconteceu? Estavam em perigo. Olha bem, agora vai no 24. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Vocês estão vendo? Eles não acordaram Jesus com medo? Sim ou não? Mestre, mestre, estamos morrendo, estamos perecendo. Apavorados, medo. O diabo sabe roubar a fé de muitos filhos de Deus. O diabo sabe como jogar o medo. Ele sabe. Ele usa exatamente as coisas naturais, as circunstâncias adversas. Acabou de repreender a doença, saiu do culto, o sintoma aumentou. Não vou. Vou repreender, vou ficar repreendendo o dia todo. Não. Já foi repreendido, já saiu. E, Pai, eu te dou graças, porque o teu poder está em mim. A tua obra está feita. Desmascarava o diabo. Satanás vem para roubar a bênção. Mas antes de roubar a bênção, ele tem de roubar a fé. Porque sem fé é impossível. Impossível. Então o diabo rouba a fé, porque sabendo, se ele conseguir roubar a fé, ele roubou a bênção. Ele impediu a bênção. É por isso que há tanta gente
que não consegue nada ou quase nada e até anda nas igrejas ou de igreja em igreja. É lamentável. E aí, então vamos lá. Abraão esperou 25 anos numa fé firme. O Pedro, eu creio que não levou, a fé de Pedro não levou 1 minuto. Mas vamos ser bonzinhos? Vamos calcular 5 minutos. Eu não creio, da forma como Jesus falou. Jesus só disse, vem. Então eu devia estar bem pertinho para ouvir esse vem. Vem. Então, se ele estava pertinho, seriam uns 10 passos, 15, talvez. Levaria 1 minuto para dar 15 passos? Oh, por favor. Ainda que ele andasse, né? O diabo sabe roubar a fé de muita gente boa. Como? Com as circunstâncias adversas. A esposa vem porque o casamento acabou, o marido está com nojo, ela começa a orar por ele. O grito do diabo vai forte, ele começa a afrontá-la mais do que afrontava antes. Ela fica apavorada, acabou a fé e ela desiste. O diabo diz, consegui. Buscou a cura, repreendeu o mal. Sintomas atacaram mais fortes ou aparentemente voltaram. Chora, entra em desespero, ou começa a repreender 10, 15 vezes. O bicho conseguiu. Satanás sabe roubar a fé do cristão. Com circunstâncias, em momentos, e muita gente não dá atenção. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Por quê? Porque Abraão sustentou uma fé, pessoal, não só para ser pai de Isaac, mas para chegar aos 176 anos. Ou 175. Está aqui em Gênesis 25, você vê em casa. Ele foi até o fim servindo a Deus. Como é que Abraão esperava o cumprimento da promessa? A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Olha o segredo. Vamos lá em Romanos 4. Hoje o capeta está dando grito de desespero, está dizendo, eles estão entendendo os segredos, eles estão entendendo os segredos da Bíblia. Romanos 4, versículo 19 e 20. 19 e 20. Vai comigo? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? O Pedro levou 1 minuto em cima das águas e duvidou, só por causa dos ventos. Abraão levou 25 anos só esperando o Isaac e não duvidou. Não duvidou da promessa de Deus. Foi até o fim. Por isso, ele é considerado o pai na fé. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.